Nosso irmão é diácono, a Vila Mariana, a Juliana. O nome de Deus seja louvado. Graças a Deus nessa noite por essa rica preparação que o Senhor tem nos trazido até aqui. Graças a Deus pelo direito de vida eterna que o Senhor me concede, se for firme e fiel até o fim. Por ter me guardado no tempo da minha mocidade, preparado uma das suas filhas para ser minha esposa, e me abençoado, me guardado. Graças a Deus, irmãos, que o Senhor preparou de congregar aqui. É difícil nós estarmos aqui, não vim com essa intenção, estava sentado lá atrás. Mas o Senhor é aquele que nos prometeu que onde nós estivéssemos, nós seríamos instrumento nas suas mãos. Então, irmãos, nós estamos aqui, o Senhor tem nos colocado há pouco tempo no Ministério da Piedade, aqui na Vila Mariana, nossa comum congregação, a qual de lá e onde o Senhor tem dado a graça de passar, eu trago e desejo levar a saudação de todos vós com a santa paz de Deus. Irmandade, como o servo de Deus já falou, a Irmandade é bem instruída com relação às coletas. E no nosso meio, irmãos, o Senhor nos igualou pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, todos de um tamanho só. E assim o Senhor pede alguma quantia, alguma colaboração na obra para cada um, e ninguém fica sabendo quem deu tanto, quem deu outra porção, mas o que nós sabemos, o resultado de tudo isso é que a obra de Deus vai prosperando na face da terra. E aquele que contribui na obra, na coleta, o Senhor é aquele que não deixa faltar o pão de cada dia na mesa do pobre, e por divina revelação, Ele move o coração de um diácono, move o coração de uma irmã da piedade, mas move o coração do povo de Deus, porque a piedade não está só no meio do ministério, mas a piedade está no coração de todos aqueles que se propõem a fazer a vontade de Deus. E hoje, nesta noite, se Deus passar entre nós com essa virtude até o final desse culto, como tem passado, movimentará os corações, aleluia. Nós lembraremos do pobre, do necessitado, das necessidades da obra de Deus. Sobrará para nós que contribuiremos e não faltará para aquele que está clamando o nome de Deus. E tudo se reverte em louvor, irmãos, porque às vezes nós contribuímos com a coleta sem saber aonde vai ser empregue, e esse é o nosso dever, é assim que o Senhor nos pede, é tudo sob sigilo, mas de repente estamos num culto como esse, levanta alguém nos microfones para agradecer, o Senhor lembrou da minha casa, o Senhor atendeu a minha necessidade, e o nome de Deus é glorificado. Irmãos, há pouco tempo atrás, o Senhor preparou um movimento ali na nossa comum congregação, de arrecadação de alimentos com as crianças, para explicar para as crianças como era feita uma cesta básica, quais itens eram colocados numa cesta básica, e durante um mês as crianças vinham, traziam alguma coisa, algum item de cesta básica, e assim o Senhor preparou, irmãos, que ao final daquele mês, o Senhor preparou que arrecadou 35 cestas básicas, e junto com outros servos de Deus diáconos do nosso setor, mais precisamente em 10 diáconos, nós fomos uma região para fazer atendimentos, e foram aquelas cestas básicas, e o Senhor preparou mais 100 cestas básicas. Mas o detalhe desta obra, irmãos, que no sentimento de uma criança trouxe um pote de Nutella. Dentro de 135 cestas básicas, apenas uma cesta básica tinha um pote de Nutella, mas foi o sentimento de uma criança trazendo a reunião de jovens. E nós fomos sair para fazer aquelas visitas, separou com os irmãos diáconos da outra região, as irmãs da piedade, aleatoriamente fomos pegando a cesta, cada um pegava um pouco, e dentro dessas cestas básicas tinha uma apenas que tinha o pote de Nutella, aquela pasta de chocolate que as crianças gostam. E quando entrou dentro de uma casa, o servo de Deus colocou a cesta básica em cima da mesa, aquela serva de Deus daquela casa glorificava o nome de Deus, e ela foi tirando os itens, de repente ela tirou um item, começou a chorar, aleluia, começou a falar na linguagem dos anjos, aleluia. O servo de Deus perguntou: irmã, o que está acontecendo? Ah, irmã, eu vou contar o que está acontecendo. Ontem era sexta-feira, minha filha chegou da escola e falou assim: mãe, a minha coleguinha estava comendo um pote de Nutella na escola, eu pedi um pouquinho, ela falou que não ia me dar, a senhora pode comprar para mim? Mas a mãe falou assim: nós não temos condição, mas o senhor pode preparar. Não passou nem 24 horas, entrou na casa dela o suprimento daquela necessidade, e entrou o pote de Nutella, que era o desejo daquela criança, uma criança que estava diagnosticada com depressão. Naquela manhã o Senhor passou naquela casa, libertou aquela criança, e nós estamos aqui glorificando o nome de Deus. Esta é a obra da piedade, que não tem
não tem fronteira. Aonde o Senhor precisa entrar, Ele usa do coração de cada um, contribui com a obra de Deus e o nome de Deus é glorificado. Sabemos nós que a coleta é única, então todo fruto entra num caixa único e na comunhão dos anciãos, os irmãos administradores e os diáconos é atendido primeiro a obra da piedade e o restante, uma divisão mais ou menos proporcional, fica para as despesas das casas de oração. No nosso setor o Senhor tem preparado os espaços infantis, as placas fotovoltaicas que gerou uma grande economia no nosso setor de eletricidade. Tinha igreja que pagava mais de 3 mil reais de conta de eletricidade, já caiu para menos de 300. É uma preparação, irmãos. E isso não sai do governo federal, não sai de incentivo de alguma empresa, mas sai do meio desse povo, que é um povo humilde, um povo que está lutando pela vida eterna, mas que não esquece da obra de Deus, porque a obra de Deus está dentro do coração de cada um. Eu dou graças a Deus em rápidas palavras, irmãos. O Senhor preparou esse final de semana, junto com alguns irmãos que até estão aqui, nós estivemos na cidade de Ponta Porã, na divisa com o Paraguai, aonde ali, irmãos, uma obra muito bonita o Senhor preparou de nós estarmos ali contemplando, fazendo. O Senhor preparou, irmãos, atendimentos de saúde para aquela irmandade do Paraguai na divisa de Ponta Porã. Foi ali um grupo de mais de 28 médicos, foram bastante enfermeiros, dentistas, todos servos de Deus para atender aquela irmandade. E vimos obras, irmãos, mas uma obra que eu quero contar aqui, para ver como é o poder da obra da piedade, aleluia, que a piedade não está somente no coração dos irmãos do ministério, repito, mas está no coração daquele que serve a Deus. Numa das visitas entraram dentro de uma casa, ou ali estava uma jovem que estava prestes a casar, e alguém perguntou, o que você tem para casar? E ela falou, não tenho nada, mas Deus tomando o coração de alguém, falou assim, então Deus já preparou tudo que você precisa. Aquela moça glorificava a Deus, glorificava, dava glória, e ela não via a hora de contar para o seu noivo. O noivo estava trabalhando na casa de oração como voluntário para aquele projeto acontecer. Ela correu, foi até ele, e quando ela chegou e falou para ele, você não sabe o que aconteceu, os irmãos passaram na nossa casa e o Senhor preparou tudo o que nós precisamos para o nosso casamento. Eles se abraçaram naquela hora, o Senhor veio e batizou aquele menino com a promessa do Espírito Santo e mostrou que estava junto de nós naquele lugar. O Senhor também, irmãos, preparou que fomos fazer uma visita. Ali estava um jovem de 34 anos, desde o seu nascimento numa cama, com doença neurológica. Ali não deixava que se fosse tomar banho, não deixava cortar suas unhas, mas foi ali feita uma visita. O servo de Deus da enfermagem, com cuidado e com carinho, deram um banho nele, deram de alimentação para ele, cortaram a unha, deram um bom trato nele, e ao final Deus preparou de fazer uma oração. Quando levantaram da oração, o servo de Deus que presidia aquela oração perguntou, o que você sente de ser batizado? Ele falou, é o que eu quero, aleluia. No dia seguinte foi batizado, o Senhor salvou aquela alma para essas fileiras santas. Dou graças a Deus, irmãos, que muitas obras o Senhor deu graça de nós vermos ali, e nós trazemos saudação daquela irmandade com a santa paz de Deus. Eu dou graças a Deus por tudo, só o seu nome seja eternamente louvado. Veja, irmãos, esta é a obra de Deus. Nosso irmão Juliano é médico, cardiologista, junto com os outros grupos de médicos, sai e traz para nós essas maravilhas que nós ouvimos aqui nessa noite. Brandon, vai lá. Glória a Jesus. Vem aqui. Vem aqui em cima. Vem aqui. Deus seja louvado. Eu dou graças a Deus por estar aqui hoje à noite. Eu sou lá dos Estados Unidos, eu moro no estado da Flórida. A minha cidade chama Tampa. Eu moro, nascido e criado nessa cidade de Tampa. Mas eu sempre fui auxiliar de jovens nesta casa de oração em Tampa. E um dia recebi uma ligação que foi orado e confirmado de eu ir para o Cooperador de Jovens de Sarasota. Nosso irmão carregado regional aí já esteve lá com nós em Sarasota, né? Glória a Deus. E irmãos, ainda solteiro, foi colocado lá ainda solteiro. 9, 5, e 8.
E ainda de ser solteiro, foi 2 semanas antes de todas as igrejas fechar por causa da pandemia. Então, meu primeiro ano de ministério foi durante a pandemia. Mas isso daí para mim foi uma escola, irmãos. Eu consegui assistir todos os cultos online do Brás. Alguns irmãos do Brasil sentiu de fazer visita pelo Zoom para minha casa, para mim, eu, meus pais. E o Senhor falou muito comigo através das visitas, através dos cultos online no Brás. E foi uma grande escola. E antes de eu ir para Cooperador de Jovens daquela cidade, não tinha culto de jovens, era apenas uma salinha só, 4 famílias, 5 famílias, algumas crianças só. Eu pensei, mas Senhor, nem tem muito jovem lá, não tem culto de jovem, é 1h15 da minha casa, como eu sou solteiro, eu já estou com dificuldade de encontrar alguém, de achar alguém, agora ficou mais difícil para mim. Mas em todos os momentos o Senhor estava comigo, sempre mostrando os sinais dele, sempre fazendo encontros maravilhosos comigo, irmãos. E também no meio disso eu estava passando por uma prova muito difícil também. Uma prova de 3 anos que só o Senhor conhece, irmãos. Mas chegou o dia da minha libertação e eu aprendi que essa prova foi para me estruturar, para fazer parte do ministério. Porque durante essa prova o Senhor fez muita coisa maravilhosa comigo na parte espiritual. Tudo isso foi aprendendo, irmãos. Glória a Deus. Acabou a pandemia, fomos lá nos cultinhos. O Senhor preparou reunião de jovens. E no meio da pandemia mudou muita família do Brasil e também dos Estados Unidos para aquela cidade de Sarasota. E muitos jovens também, muita mocidade mudou para lá. Glória a Deus. Passou alguns anos, agora já faz 4 anos. O Senhor preparou uma igreja para nós. Deve caber uns 200 e poucos sentados. Para nós é uma igreja grande nos Estados Unidos. Eu venho aqui, eu olho isso aqui, os irmãos, as irmãs, a galeria, eu fico maravilhado com tudo isso. Eu venho para o Brasil, meu desejo é congregar, é estar dentro da casa de Deus. É o que eu quero fazer, eu amo estar aqui. O Senhor preparou de estar aqui hoje. O último domingo, antes de eu sair, o Senhor preparou 60 recitativos. Veio um irmão de fora, ele atendeu para nós. O Senhor visitava a mocidade, as crianças, e a coleta deu $1.300. Somente naquela reunião. O Senhor me libertou da prova. E o Senhor também preparou alguém maravilhosa para mim estar junto. Estamos noivados, temos data de casamento marcado. E Deus é bom na minha vida. Vamos orar, vamos casar agora em março do ano que vem. Um pouco antes da pandemia disso tudo, no ano de 2018, eu confesso para os irmãos, eu fui nascido e criado em Tampa. E a igreja de Tampa, uma igreja que tinha uns irmãos lá, a gente chamava Family Church. Uma igreja de família, porque eram uns 40, 50, todo mundo se conhecia. Um exemplo, o ano novo, quando tinha o ano novo, o irmão abria a casa dele e chamava toda a igreja para ir passar o ano novo juntos. E todo mundo ia, todo mundo na igreja cabia na casa do irmão, então todo mundo se conhecia, todo mundo família. E foi muito gostoso isso, mas por muito tempo da minha mocidade não tinha cooperador de jovens, o meu ancião atendia o culto misto. Eu não conhecia muito assim o que era oração, visita, tocata, reunião na mocidade, não conhecia nada disso, sempre fiel aí naquela igreja. Quando eu comecei a frequentar a reunião na mocidade, depois que eu tinha 18 anos, tinha algumas visitas, a gente estava junto com os irmãos, eu vi algumas coisas que eu confesso me assustavam um pouquinho, porque eu não estava acostumado com aquilo. Bom, alguém ser selado e falar em linguagem, eu achava bonito, mas ao mesmo tempo um pouco assustado, porque não tinha aquele costume. Eu sempre teve por mim, um dia, lá no futuro, daqui muitos anos, eu tenho esse desejo que o Senhor vai me selar, mas um pouco com medo, né? Não sei.
Mas foi passando os anos. Um dia a gente recebeu uma notícia de 2 irmãos do Brasil, aqui de São Paulo. O senhor preparou a nossa viagem, estamos indo para a Flórida, queremos visitar a tua casa. A gente falou, glória a Deus, tá bom, vamos. E nessa alegria a gente foi convidando alguns irmãos assim que é próximo a nós para estar junto. Aí congregamos na parte de manhã, na igreja de Tampa. Depois os irmãos vieram almoçar na nossa casa. A gente tinha um grupinho de uns 20 e pouco irmãos. E lá naquela mesa, a gente comendo. E uma irmã começou a perguntar dúvidas que ela tinha na parte espiritual, né? Acho que ela percebeu que aquele irmão tinha um pouco de conhecimento, não sei, alguma coisa. Ela foi, irmão, e assim, o irmão foi respondendo, né, da maneira que ele conhecia. E uma das perguntas que ele respondia, o Senhor começou a visitar ela. Isso foi uma pergunta meio básica, nada demais assim, né? Glória a Deus. E o Senhor começou a visitar ela. E nós que estávamos na mesa, o Senhor meio que entrou no nosso almoço, irmão. E nós comendo e conversando, bebendo uma coca, um suco. E o irmão falou, irmãos, vocês estão percebendo o que eu estou percebendo? Glória a Deus. O Senhor está aqui com nós nesta mesa. Glória a Deus. E nós precisamos aproveitar desse momento. A gente não pode deixar escapar. Para de comer, para de tomar o teu suco. Vamos orar agora. E vários lá não tinham terminado de almoçar, mas não tem problema. A gente foi lá e fomos para orar. O irmão falou, quem aqui não é selado com a promessa? Vários levantou a mão, vem aqui então, nós vamos orar. E olha, irmãos, o Senhor batizou 8 almas naquela tarde. Eu fui uma delas. O meu pai, que hoje meu pai é diácono, a minha irmã, o meu cunhado e uma prima minha americana, ela é 100% americana, ela é porteira lá na igreja de Tampa, ela não entende nada de português. E durante a oração teve uma irmã traduzindo tudo para ela, de português para inglês, e o Senhor batizou ela também. Glória a Deus. O Senhor está com nós lá, irmãos. Muitas vezes o Senhor manda os seus anjos para estar no nosso meio. Qualquer momento que a gente sentir alguma dificuldade, alguma coisa, o Senhor sempre apareceu nas nossas vidas. Eu trago e desejo levar saudações dessa querida irmandade para a minha comum Sarasota com a santa paz de Deus. Amém. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Amém. Agradeço a Deus, primeiramente, pelo perdão dos meus pecados, pela vida eterna, que Deus me oferece, se for fiel a Ele até o fim. Agradeço a Deus, irmãos, que minha comum era essa congregação, com 13 anos de idade, dentro dessa casa de oração, Deus selou com a promessa do Espírito Santo. No tempo certo, irmãos, Deus preparou uma das suas filhas para ser a minha esposa. Irmão, vou contar um pouquinho só. Quando eu comecei a namorar, eu trabalhava numa metalúrgica e ganhava muito pouco. E a minha namorada era uma família média para cima. E eu era bem necessitado. Fiz muita hora extra, irmão, para comprar um par de aliança. Muita hora extra. Quando eu comprei um par de aliança, quando a minha namorada fez 15 anos de idade, nós ficamos noivos. Fiquei muito feliz. Quando eu fiquei noivo, irmão, eu fiquei preocupado como ia casar, porque eu não tinha condição de comprar móveis, comprar as coisas. E eu fui, irmão, acabei de ficar noivo e fui congregar numa igreja que chamava Vila Antonina. Naquele tempo, Antonina não era congregação, era uma salinha. E ali, irmão, congregando ali, irmão, Deus tomou o servo de Deus, saudoso irmão Nildo Glam, tomou ele na palavra e apontou o dedo para mim e falou assim, filho meu, você que ficou noivo, honra a tua noiva como o templo do Espírito Santo. Esteja um namoro cristão, esteja um namoro sincero, um namoro puro, que eu vou te abençoar muito nesta terra.
e virou a mão, falou com a minha noiva, falou as mesmas palavras: seja fiel, honra o servo de Deus como o templo do Espírito Santo. Se vocês se honrarem, eu prometo, Deus mandou assim, eu prometo para vocês, faço uma promessa para vocês: os seus filhos, que eu vou dar filho para vocês, os seus filhos vão ser chamados meus filhos. Depois tomou novamente a palavra, falou assim: vou dar neto para vocês, e os vossos netos vão ser chamados meus filhos. Depois tomou novamente a palavra: eu vou tirar bisneto para vocês, e os vossos bisnetos vão ser chamados meus filhos. Glória a Deus. Deus preparou meu casamento, irmãos, muito especial. Vou contar rapidamente, irmão, não perdão, vou contar. É uma coisa que vai edificar, irmão. Porque quando Deus fala com nós, é puro, Deus cumpre a palavra. E quando eu tinha um primo, tinha uns móveis usados, e ele falou para mim: senhor Jairo, eu vou comprar os móveis novos, meu é semi-novo, está muito bom, quer comprar os móveis para você casar? E eu fui falar com a minha noiva, foi assim: ó bem, eu não posso comprar móveis novos. Será que você aceita casar comigo com os móveis usados? Ela falou assim: eu aceito, portanto a palavra confirmou o nosso casamento, e eu aceito, vamos casar com móveis usados. Eu falei: tá bom. Mas eu lembrei, irmão, que tinha uma irmã, nós chamamos ela de vó, chama irmã Afra. Essa irmã é uma irmã que Deus falava muito dela. E sentimos nós ir fazer uma visita para ela e orar com ela. E fomos nós orar com essa servinha de Deus, irmão Afra, uma irmã bem de idade. E quando nós chegamos ali, irmãos, ajoelhamos na presença de Deus. Estava eu, minha noiva, meu cunhadinho, que tempo nós levava vela, tinha meu cunhadinho, e a serva de Deus. E quando a serva de Deus começou a orar, falou: Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Tu, Criador dos céus e da terra, está escrito a Tua palavra: não tiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, eu estarei no vosso meio. Filho meu, Deus manda dizer para ti: nada velho para você, é tudo novo para você. Nada velho para você, tudo novo para você. Deus fala para você: vou te abençoar na terra, você vai colher aonde você não plantou, vou te abençoar, você vai ter dinheiro para emprestar e não pegar emprestado de ninguém. E virou para minha noiva, irmão, deu um conselho como uma mãe dá para uma filha, dizendo para ela: olha filha, depois de casado, cuida da roupinha do meu servo, lava sempre a roupinha, sempre almoço na hora certa. E deu aquele conselho, irmão, de uma serva de Deus. E ali acabou a oração, saímos, irmãos. E eu estava muito contente, irmãos, mas como Deus tinha recolhido meu papai e minha mãe desmanchou o nosso lar, meu pai tocava aqui embaixo tuba nesta congregação, e quando recolheu ele, e nós ficamos numa situação muito difícil, fui morar numa pensão aqui em São Paulo, e ali estava naquela pensão, e eu estava preocupado: Senhor, como vou conseguir comprar meus móveis? Eu falei que é tudo novo. E ali, irmão, eu estava numa máquina sentada, numa metalúrgica, e aí sentado naquela máquina, Deus me visitou o meu coração, falou assim: pega o teu dinheiro da pensão, compra um pouco de roupa, vai vender na feira. Eu peguei, eu pagava 50 cruzeiros de pensão, naquela época era cruzeiro, e fui na feira, irmão, fui lá, comprei umas camisas de criança, chama-se Topo Gijo, e fui na feira vender fim de semana. Trabalhei quase um mês, quando eu fiz um balanço de 50 cruzeiros, irmão, tinha 35 cruzeiros, perdi 15 cruzeiros ainda. Eu fiquei tão triste, e falei com o meu futuro sogro: olha, irmão, não vou trabalhar mais na feira, não deu certo. Não, meu Jairinho, vai vender meia que Deus vai abençoar. Vende meia, fulano então vendeu meia, prosperou, outro fulano vendeu meia, prosperou. Aí eu falei: então vou buscar a palavra agora. Eu não tinha buscado a palavra, vim congregar aqui, irmão. Deus está muito saudoso, irmão, domingo de Ogado, o Salmo 23, e assim, tem alguém que começou alguma coisa sem buscar a minha resposta, e não prosperou, mas agora Deus fala para você: agora pode pôr a tua mão, onde pôr a tua mão vou abençoar, vou multiplicar, vou te dar na tua mão tudo o que você precisa. Eu sou o teu pastor, nada vai te faltar. Irmão, saí com uma fé, irmão. Eu comprei, irmão, era um pacotinho de meia pequena, era 35 cruzeiros de meia, deu quase mais ou menos 5 dúzias de meia, e eu fui para a feira vender, irmão, abri aquela paraquedinha no chão, coloquei aquelas meias, 15 minutos, não tinha mais um par de meia, tinha vendido tudo.
Levantei daquela feira, ainda fui até a cidade, comprei mais meia, voltou, vamos para abreviar, irmão. Trabalhei o mês inteiro, nem a conta do emprego fui pedir, irmão, abaixo da minha carteira, e fui lá trabalhando, vendendo meia. Quando chegou no fim do mês, irmão, eu falei para minha esposa, vamos comprar um fogão de gás para nossa casa? Aí eu falei, fomos lá comprar, compramos um fogão de gás Brasil, pagamos 270 cruzeiros à vista, irmão, glória a Deus nas alturas. No segundo mês, compramos as mesas e as cadeiras, irmão, pagamos 300 e pouquinho real cruzeiros à vista. No quarto mês, irmão, comprei um móvel de aço Fiel, era um móvel bonito de Fiel, irmão, paguei 720 cruzeiros à vista, tudo daquele pouquinho de meia, irmão, glória a Deus nas alturas. Quando foi o quarto mês, irmão, glória a Deus nas alturas, tinha juntado 1 milhão de cruzeiros para comprar o meu dormitório, glória a Deus nas alturas. Eu fui, irmão, fui comprar aquele dormitório, falei, vamos lá em São Bernardo do Campo, onde vendem só móveis, e vamos lá comprar. Chegamos lá, irmão, sabe como é as coisas que as mulheres gostam, quanto melhor, né? Era com 1 milhão de cruzeiros, ia comprar um dormitório muito bom, mas ela gostou de comprar um dormitório que custava 2 milhões e 500. Eu falei, Deus está abençoando, vou dar 1 milhão de entrada, 3 de 500, e assim foi feito, irmão. É um móvel que chamava tudo de Jacarandá, irmão, voltamos felizes, irmão, e quando voltamos felizes, irmão, vou contar completo, porque essa obra é demorada um pouquinho, mas é a obra pura que Deus fez na minha vida, glória a Deus nas alturas. Saímos de lá, irmão, contente. Eu fui visitar a minha mamãe lá na Casa Verde, a mãe morava na casa de uma irmã dela, e contei tudo que Deus tinha feito para ela, e eu falei, ó, Deus preparou os móveis, tudo, e fomos orar a Deus, eu, minha tia, minha noiva, em 5 que ali estávamos. Deus deu oração, na oração falou assim, entre vocês, alguém vai passar por uma grande prova, mas Deus vem para você, eu estou com você nessa prova. E eu fiquei triste, vi que ele caiu comigo, que eu passar alguma prova, e levantei da oração, mamãe disse, não fica triste, Jairo, Deus falou que você vai passar a prova, ele está contigo. Tá bom, mamãe. Fui embora, fui congregar na Vila Formosa, busquei a palavra, o Senhor falou assim, alguém vai passar pelo vale da sombra da morte, mas eu estarei contigo. Na quarta-feira, irmão, nós tínhamos um grupo de jovens que nós fazíamos visita à Vila Gomes Cardim, irmão, e ali se reunia aquele grupo, nós íamos buscar, fazer visita, e aquele dia tinha marcado a busca dos dons, ali na congregação da Pompeia, em São Paulo, aqui em Pompeia, e ali nós ajoelhamos, antes de buscar os dons, nos reunimos naquela casa do servo de Deus, oramos a Deus para Deus nos abençoar naquela busca dos dons, e ali nós reunimos, irmão, e ali Deus deu a boca de um servinho de Deus, irmão, falou assim, aqui entre vocês, alguns vão passar por uma prova muito difícil, vai passar pelo vale da sombra da morte, mas ainda se alguém morrer, eu dou a vida de volta. Foi essa oração, levantamos daquela oração, irmão, entramos em 2 carros, era um carro grande, foi bastante irmão naquele carro, e tinha um Fusquinha, eu entrei no Fusquinha, sentei no banco traseiro, e nós fomos para a direção da Vila Pompeia, aqui da Gomes Cardim, para a Vila Pompeia, e quando nós ia indo, irmão, na marginal, a marginal antigamente era só de um lado, não era dos 2 lados, aí tinha uma ilha no meio, e aqui via no mesmo lado, e nós ia indo, irmão, estava cantando o hino 112, fiel Salvador, e no último verso do hino dizia, passará pelo fogo, passará pela água, e foi cantando, quando acabou aquele hino, nós não lembro mais de nada, irmão, um caminhão veio, bateu no nosso carro, esse carro veio, entrou, bateu na guia, tem o nosso irmão Raul, que estava na frente do carro, bateu na guia, o irmão Raul caiu na pista, e aquele carro entrou no poste, irmão, quando entrou naquele poste, me esmagou esse braço inteirinho, irmão, quebrou esse outro braço, quebrou minha perna em 3 lugares, bati a cabeça, entrei em coma, tem um irmãozinho, que também é dessa congregação, ele bateu a cabeça, entrou em coma, nosso irmão Raul ficou caído na pista, irmão Zedequias, irmão, ele entrou, a direção bateu no peito dele, ele também esmagou todo sobre sua perna, passou a sua bacia, enfim, irmão, e aí os irmãos que estavam na frente, não viu o acidente, eles foram continuação da igreja da Pompeia, irmão, e tinha que começar o culto da busca dos dons, e ele via que nós não chegava, e ninguém falava nada, irmão, e ninguém falou, porque para a busca dos dons tem que estar uma tristeza, e ali, irmão, quando acabou a busca dos dons ali, irmão, aí souberam que tinha feito um acidente, disseram 3 saiu morto, e 1 quase
quase morto. Irmão, é ali que ele teve que socorrer um para cada lado, e eu fui socorrido para um hospital. E naquele hospital, irmão, eu fiquei 3 dias em coma. Irmão Romeu Motovani, naquele tempo era cooperador de jovens e menores. Irmão Clodoveu, foi lá me ungir-me. E foi ungido, irmão, não vi unção. Mas 3 dias eu voltei assim. Quando eu voltei assim, eu vi a minha noiva na minha cabeceira. Falei, Roseli, nós não vamos casar mais. Sou um homem todo arrebentado, todo aleijado, perna com parafuso na perna. Agora estamos aqui, todo esmagado. Ela falou, não, onde fica a palavra? A palavra falou que você vai ser meu esposo. Você vai ser meu esposo. Glória a Deus nas alturas. E foi passando o dia, irmão, e o médico disse que com essa perna ia começar 1 ano para começar a andar, irmão, e quando chegou uma hora que o aniversário entrou lá no meu quarto, ficou no meu lado, na minha cabeceira, falava no meu ouvido, olha o fruto daquele que busca Deus, olha o fruto daquele que faz visita para os enfermos, olha o fruto daquele que vai buscar os dão, olha a tua recompensa agora, não vai ter mais casamento, você vai ser aleijado, e aquela guerra, irmão, passou 15 dias naquela luta, de repente, irmão, era 15 para meia-noite, chegou um homem de Deus no Rio de Janeiro, irmão, esse irmão chegou andando de ônibus na rodoviária, 15 para meia-noite, ele chegou naquele hospital, e falou assim, olha, eu vim visitar o meu irmão que está internado aí, que o meu pai mandou dar um recado para ele hoje, antes de virar o relógio meia-noite, e a enfermeira disse, olha, é impossível o senhor entrar aqui, porque é fora de hora, é só amanhã na hora da visita. E você mostrou a passagem, olha, eu vim do Rio de Janeiro, meu pai mandou um recado é hoje. E ela falou assim, então faz o seguinte, a enfermeira disse, faz o seguinte, que me acompanha, eu vou até o quarto, e lá você me dá um recado, você volta comigo. Eu falei, tá bom, eu dou o recado e volto com a senhora. E subiu ali naqueles andares, e foi naquele quarto. Quando estava naquele quarto, irmão, nós estávamos em 5 leitos, todos branquinhos, esse irmão negrão, irmão, bem pretão mesmo, irmão, glória, era o irmão Jeremias do Rio, ele olhou, aquela mulher olhou assim, falou, o senhor está enganado, aqui não tem nenhum irmão teu não, olha tu, olha como você é, como tá aqui tudo branquinho. Ele falou assim, não, aquele é meu irmão, como ele foi lavado no sangue de Cristo, eu fui lavado no mesmo sangue de Cristo com ele também, ele é meu irmão. Deus tomou numa linguagem, veio marchando, chegou perto da minha cama, falou para mim assim, olha, o diabo está no lado da tua cama, dizendo que não vai ter mais casamento, você não vai andar, mas Deus manda te dizer, 6 meses eu vou vir para a cidade do Rio de Janeiro, você entra na tua sala, junto com a tua esposa, cantar um cântico de vitória. Oh, irmão, no dia seguinte, irmão, levantei, não podia andar, que era 1 ano para me andar, senti de andar. Levantei, comecei a andar no quarto, fui no banheiro, voltei e comecei a andar lá dentro. O médico passou, mas você está andando? Falei, estou andando. Ele me examinou, falou, dá alta para você hoje mesmo. E me deu alta para mim, falou, vai para casa. E foi, irmão, tem minha família que tinha metalúrgica, aqui na Água Rasa mesmo. Ele falou assim, olha, você não vai para a pensão não, vai para minha casa. E meu primo me levou, trouxe até a sua casa, irmão. E ali, irmão, foi passando. Chegou um dia que minha tia não queria deixar eu vender mais meia, que estava aquele jeito de muleta. Eles foram para Caraguatatuba, para passear em Caraguá, e eu chamei um dos empregados da empresa dele, falei, pega a minha sacola, vamos na feira comigo. Eu fui de muleta, tudo na feira, irmão. Eu sei, conclusão, irmão, passou 6 meses, irmão, Deus preparou o meu casamento, glória a Deus nas alturas. Eu pensei que nunca ia viajar, fiquei 15 dias viajando de lua de mel, glória a Deus nas alturas, e a palavra se cumpriu na minha vida, irmão. É a obra pura, obra santa, e para cumprir, irmão, a palavra quando vem, ela cumpre, passa os anos que passar, a palavra nunca falha e nunca vai falhar, glória a Deus nas alturas.
Deus deu para nós 4 filhos homens, deu para nós 4 noras, deu para nós 9 netos e 2 bisnetas. Glória a Deus nas alturas. Dos 9 netos, todos Deus chamou as águas do batismo. Hoje temos, irmão, um dos meus filhos como cooperador de jovem, outro na parte da porta, outro músico. Meus netos, são 3 netos que Deus fez obra com ele na parte musical, estão na parte da Libra. Irmão, Deus fez uma obra tão grande, irmão. E a última obra que Deus fez foi pouquinho tempo atrás agora, que Deus disse para mim que até as minhas bisnetas eram filha de Deus. Eu tenho uma bisnetinha, irmão, de 4 anos para 5 anos, e ela vai sempre no espaço infantil, irmão. E um dia estava em casa, ela estava com a mamãe pouco tempo agora atrás, estava em casa, assistindo um celularzinho, ela assistiu um filminho, irmão, um filminho de um homem, um desenho de um homem cancudo, que aquele homem era jogado pedra nele e mandava ele embora. E ela começou a chorar com dó daquele filminho, daquele homem. E a minha neta perguntou: por que está chorando, filha? Eu estou com dó desse hominho aqui, olha, coitado dele, como ele apanha, como joga tomate nele. Filhinha, isso aí é uma historinha, não é real. Quer que a mamãe conte uma história real para você? Quero, mamãe, então conta a história real. E ela começou a contar: olha, filhinha, tinha um homem que chamava Jesus. Esse homem era um homem também sofredor, essa obra é pura, é verdade, filhinha, que aconteceu. Ele foi enverdejado, eles batiam nele, cuspiam nele, punham coroa na cabeça dele. Ai, eu estou com dó de Jesus também. Ela falou: eu estou com dó de Jesus. E ela começou a contar como Jesus sofreu, irmão. E quando estava contando, ela falou assim: mamãe, abre a janela, abre a janela. Por quê? Abre a janela. Minha neta abriu a janela. Ela falou assim: ô Jesus, eu estou com dó de você também, Jesus, como tu sofreu, como tu padeceu. E ali ela foi falando, de repente ela falou: será que o Senhor Jesus me ouviu? Ela falou assim: ouviu sim, mas você quer que Deus ouve mesmo? Pega o teu véuzinho. Ela foi, correu, pegou o véuzinho, põe na cabeça, vamos orar. E olharam, era minha neta, nós começou a orar, daqui a pouco ela interrompeu e continuou a oração. E no meio da oração, Deus batizou ela com a virtude do Espírito Santo. Glória a Deus na altura. Provai, porque a palavra é cura, ela cubre a nossa vida. Foi essa obra que nos mandou contar, irmão. Trago saudação de Caraguatatuba, de São José dos Campos, de Santos, de muitos lugares que eu tenho passado, e levarei a vossa saudação com a santa paz de Deus. Deus seja louvado. Aleluia. Aleluia. Saudação. Saudação da tem. Só saudação da tem, Pai. Nosso irmão Jairo, que testemunhou, irmãos, ele é ancião em Caraguatatuba. E verdadeiramente Deus abençoou o seu servo. Hoje ele tem uma pousada lá. E quando ele me convida, qualquer hora eu vou lá para descansar um pouquinho. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Irmãos, eu quero render graças a Deus em rápidas palavras por aquele dia que me chamou nesse caminho, perdoando os meus pecados e fazendo a mim uma promessa de vida eterna, irmãos, se guardar sua palavra até o fim. Irmãos, louvo a Deus o dom de evidência de novas línguas, a qual o Senhor tem derramado no meu coração, por infinita misericórdia e bondade, permanece vivo dentro de nós. Louvo ao Senhor pela minha esposa, os 3 filhos, irmãos, mais velho com 23, a minha menina do meio com 20 e a minha pequena com 13 anos, os 2 mais velhos, irmãos batizados, e os 3 também com dom, receberam o dom de evidência de novas línguas. Irmãos, eu quero louvar a Deus porque tudo isso são bênçãos de Deus. Irmãos, eu trouxe saudação, irmãos, da minha comum congregação, Bela Vista 2, cidade de São José, região da Grande Florianópolis, em especial da nossa mocidade, e também desejo, irmãos, levar as vossas saudações para saudá-los e por onde o Senhor nos der a graça de estar, com a paz de Deus, irmãos. Irmãos, ano de 2012, o Senhor achou graça de nos enviar àquela cidade. Eu sou paulistano, nascido e criado aqui nessa cidade, e por um caminho verdadeiramente, irmãos, inesperado, quando fui dar por mim, estávamos residindo, irmãos, naquela cidade, e o Senhor permitiu, irmãos, em que no intervalo de 12 anos passasse, irmãos, alguma ventania,
E, irmãozinho, enfim, acabou trazendo, irmãozinho, entramos, irmãozinho, em alguma luta. E nisso, irmãos, da realidade que nos assistia nesta cidade e aquela que nós passamos a viver ali, irmãos, algumas coisas em que às vezes nós escutávamos no culto, testemunhos, e às vezes nos perguntávamos, irmãos, como é que eram os caminhos de Deus. Irmãos, diante de tantas contrariedades, o Senhor nos deu a graça de passarmos a viver e compreender na prática algumas coisas. Eu me recordo que num desses dias, irmãos, estava me aprontando para ir para o culto, e irmãos, e eu me trocando, irmãos, o Senhor me visitou, e nós sim, estávamos no meio do mês, tinha cerca de R$100, irmãos, em cima da nossa cômoda, e irmãos, eram os últimos R$100 em que tínhamos para passarmos aquele mês. Glória ao Senhor. E na hora o Senhor me trouxe um casal de testemunhado na mente. O Senhor falou para mim depois do culto: você vai pegar essa importância e vai passar na casa daquele testemunhado e vai deixar na casa. E, irmãos, eu tentei ali arrazoar alguma coisa com o Senhor, irmãos, e tentei me fazer de esquecido, mas certo é que saindo, irmãos, peguei aquela quantia, seguimos para o culto. Abriu-se o culto, irmãos, bendito seja o Senhor. Estava eu, irmãos, o meu cooperador, irmãos, aguardando debaixo do hino do silêncio. E antes de iniciar o culto, irmãos, aquele casal entrou na igreja, casal de testemunhado. Ele sentou no primeiro banco do meu lado, me abraçou. Irmão Vitória, ó paz de Deus, que saudade. Eu falei: ô filho, que saudade eu estava de você também. Bendito seja o Senhor. Eu falei: olha, filho, depois do culto você me espera, que eu queria conversar com você algum assunto. Pode ser? Tá bem. Irmãos, acabou o culto, irmãos, enfim, fomos fazer a visita na sua casa, irmãos. E, irmãos, que situação difícil. Que situação difícil, irmãos. Eu me recordo que a esposa dele foi abrir a geladeira. Eu, muito observador, irmãos, vi que dentro da geladeira tinha uma garrafinha de água, irmãozinho, metade de um copo americano de leite ninho, que eles tinham uma criança pequena, e aquilo partiu meu coração. Irmãos, fomos orar ao Senhor, oramos a Deus, foi uma visita bem rápida, e na hora que estávamos nos saudando para nos despedir, irmãos, no portão eu saudei, irmãos, entreguei aquela importância. Era pouco, mas era tudo que eu tinha. Bendito seja o Senhor, irmãos, e vi, irmãos, os seus olhos marear, irmãos, as lágrimas escorrer, me abraçou. Bendito seja o Senhor, e quis me contar alguma coisa. Eu falei: filho, você só glorifica o Senhor. Irmãos, e segui para casa. E quando chegamos, a minha esposa, a primeira coisa que ela perguntou para mim quando cheguei do culto: amor, olha, eu precisava comprar alguma coisa que não tem nada. Aquele dinheiro que estava em cima da cômoda, eu fui procurar, não achei. Irmãos, relatei a ela, e bendito seja o Senhor, logo ela glorificou o Senhor por aquele caminho, e esperamos em Deus na sua providência. Tínhamos uma semana com uma série de compromissos, irmãos, bendito seja o Senhor. E naquela mesma madrugada, quando, irmãos, fomos dormir, toco meu telefone, alguém do outro lado me saúda: bendito seja o Senhor, irmão Vitório, paz Deus. Eu falei: amém, como é que está, irmão? Irmão, tudo bem, vai tudo bem. Bendito irmão, não se constranja, mas eu preciso lhe fazer uma pergunta. Eu preciso só dos seus dados bancários, bendito seja o Senhor. Eu falei: mas irmã, eu não só preciso dos seus dados bancários, irmãos, e passei para ela os meus dados bancários. Avançou a semana, irmãos, quarta ou quinta-feira, irmãos, diante de um desespero em que estávamos, tinha algumas coisas para honrar, em que já estavam atrasadas. E quando fui, irmãos, queria abrir a internet para ver o banco, ver se tinha algum crédito, alguma coisa. Irmãos, quando eu fui ver, irmãos, 20 vezes aquilo que o Senhor havia me pedido, irmãos, era providência para a nossa semana. Bendito seja o nome do Senhor, glória ao teu nome, irmãos. E eu estou aqui, irmãos, dizendo diante de todos: não fiz, bendito seja o Senhor, não fiz na ocasião de negociar com o Senhor uma troca. Foi apenas, irmãos, bendito seja o Senhor, a obediência, ainda que tomado por toda a minha fragilidade, mas bendito seja o Senhor, na certeza daquilo que o Senhor estava me pedindo. E hoje eu posso testificar diante de todos vós, em que fui agraciado com uma providência por um caminho em que nós não tínhamos, e estou glorificando esse Deus maravilhoso por isso, irmãos. Glória ao nome desse Deus soberano. Louva a Deus por tudo e por esta oportunidade de estar congregado junto de todos vós. Deus seja louvado. Irmandade, teria mais 3 irmãos aqui que eu sei que falou que gostaria de glorificar a Deus, mas já vai dar 15 para as 9. Segunda-feira que vem os irmãos voltem, porque nós nos alegramos de ouvir essas maravilhas.